Bom, para a gente começar a falar um pouco sobre essa temática, é importante a gente frisar que a maioria dos estudos do clima das cidades caracteriza-se por desenvolver uma abordagem principalmente meteorológica da atmosfera urbana, abordando-a notadamente segundo uma perspectiva estatística e descritiva. Várias críticas a este enfoque foram levantadas aos climatólogos, tendo em vista a ausência ou superficialidade da identificação e análise dos fatores particulares do sítio, do local, e do fato urbano responsáveis pela formação do clima da cidade. Então, quando a gente leva em consideração este trecho, que é um trecho da página 99 do livro Clima Urbano, de Monteiro e Mendonça, a gente começa a entender o papel daquilo que a gente viu lá na primeira aula, do SCU de Monteiro. Então, a gente começa a ter um olhar para essa perspectiva dele, que trata desse sistema clima urbano, que constitui-se na base conceitual e metodológica, que alicerçou, então, a construção da metodologia de estudo construída na experiência atual, sendo específica para a abordagem do clima urbano de cidades de porte médio e também pequeno, pequeno porte. A metodologia, ela fundamenta-se, então, de maneira clara no embasamento cartográfico e no conhecimento geográfico da cidade. E dentro disso, sua setorização ou divisão em partes com características relativamente homogêneas. Então, tudo isso como uma etapa primeira, uma primeira etapa e uma etapa fundamental do estudo. Então, essa proposta metodológica dele consta de 4 fases, marcadamente na elaboração da segunda parte, que ela se diferencia da proposição do sistema clima urbano de Monteiro, pois toma, então, a setorização geográfica da cidade em ambientes relativamente homogêneos como base para o estudo da diferenciação climática intra-urbana. Então, ao propor o conhecimento detalhado dos diferentes ambientes climáticos intra-urbanos e podendo, assim, identificar de maneira mais direta e detalhada os fatores responsáveis pela formação e pela dinâmica dos mesmos, a proposta, então, desse estudo, ela busca detalhar um pouco mais as sugestões a serem levantadas para o planejamento da cidade, bom? Então, foi mais ou menos nesse sentido que eu atuei tanto no mestrado como no doutorado, tentando fazer esse tipo de análise que vai servir como um levantamento para o planejamento urbano e ambiental da cidade. E aí, essa metodologia, ela pode ser aplicada em qualquer estudo de caso e enfocar qualquer dos 3 subsistemas do clima urbano, que são aqueles que a gente viu na aula 1. O roteiro metodológico sugerido é composto por 4 fases, então, resumidas em... vou só citar aqui rapidamente essas fases, tá? E depois a gente começa a entrar nesses desafios do contexto ambiental para o planejamento, desenho e urbano e projeto, de edifícios. Na verdade, eu vou ficar mais na parte de planejamento e desenho urbano, porque o projeto de edifícios já seria muito vinculado à arquitetura e urbanismo, Então, por a gente ser interdisciplinar aqui, temos biólogos, engenheiros, geógrafos e assim por diante, então a gente vai ficar abordando mais essa parte do planejamento mesmo, da cidade como um todo, e mais na escala do desenho urbano como a morfologia, a distribuição. Então, aqui essas fases que ele cita, como sendo as 4 fases que compõem essa metodologia, seria a número 1, definição, tanto da área de estudo, quanto do subsistema a ser estudado,
envolvendo conhecimento geográfico prévio, né? Uma mesma cidade poderá apresentar somente 1, 2 ou até 3 problemas relacionados aos referidos subsistemas, né? Uma grande cidade industrial, por exemplo, situada sobre um relevo movimentado, localizada, por exemplo, na zona tropical do globo terrestre, poderá ter problemas relacionados tanto ao conforto térmico quanto à poluição e a inundações. Tá vendo? Então, 3 problemas, né? Isso aqui é o que ele sugere de forma sintética. A segunda fase, né, depois de você analisar essa parte, elaborar então embasamento cartográfico, né, e no qual você setoriza a cidade em ambientes geográficos diferenciados, fazendo uma análise espacial. Você faz também o levantamento das características climáticas, segundo a abordagem genética da atmosfera regional, e são definidos também os pontos e a periodicidade para o levantamento de dados, que nessa fase é executado, né? Então, ele cita aqui algumas questões importantes, como direção e velocidade dos ventos predominantes, né? A hipissometria e a geomorfologia do local, a declividade, né? Inclinação das vertentes, exposição, né? Ou seja, essa orientação solar das vertentes e a direção, velocidade predominante dos ventos, né? E no que tange a parte urbana, né, a elaboração de uma carta de uso e ocupação do solo atual, né, atualizada da cidade, detalhamento da morfologia, estruturação e funcionalidade urbana, né? Então, depois da elaboração dessa base cartográfica e da sua análise, que aí sim vai ser feita a setorização da cidade e a eleição então dos pontos para levantamento de dados, como uma malha ou transectos, né? Malha a gente entende como uma modulação mesmo, né? Ou transectos, que são perfis que passam pelo sistema viário, enfim, né? Estes mapeamentos podem ser trabalhados utilizando-se software de SIG, que é Sistema Geográfico de Informações. Pode inclusive ser softwares gratuitos, como o QGIS, por exemplo, que é o Quantum GIS, né? Que eu utilizei também no doutorado. Então, no doutorado eu tive o cuidado de utilizar apenas softwares e aplicativos gratuitos, o que acaba levando também a pesquisa para um campo, né, de busca também por papers e outros tipos de pesquisa que são feitos de forma mais acessível, né? Então, isso é bacana também. E usando o SIG, isso também vai facilitar, né, para você ter um mapa com setores a partir desses cruzamentos de dados que o programa permite, como crigagem, por exemplo, né, que é um cruzamento de dados de camadas, né, e você pode fazer essa interpolação de dados, interpretando então como que a cidade se comporta. Depois, ele ainda fala aqui da terceira fase, que é a parte de pesquisa, onde você vai caracterizar o sítio e a dinâmica também, que já se encontra definida, né, na fase 2, a dinâmica da cidade, assim como essa parte dos dados mapeados provenientes do levantamento de campo. Então, nessa fase serão levantados dados de campo em campanhas, né, organizados em diferentes momentos do dia, por exemplo, de hora em hora, ou em momentos alternados, por exemplo, 6 horas da manhã, meio-dia, 18 horas e 21 horas, e também em relação ao ano, sobretudo nas estações de verão e de inverno, e dependendo do lugar também, nas outras 2 estações do ano. Então, esses dados vão permitir a elaboração do mapeamento das condições termohigrométricas, né, de dispersão ou ou também da hidrometeórica, né, das condições hidrometeóricas do fato urbano em estudo, tá bom? Então, essa parte aqui é muito importante também, definir essa metodologia de coleta, né, a quantidade de dados que você vai obter
para depois você interpolar no software e ter um resultado robusto, né? Em pesquisa científica, esse termo robusto a gente utiliza quando você tem uma pesquisa com resultado relevante, né? Então, você vai fazer uma interpolação de dados com krigagem, por exemplo, num software SIG, e você vai ter acima de 90% de confiabilidade naquele resultado. Isso é um resultado robusto. Então, vai depender também muito dessa sua organização da fase 3 aqui, que é como vai ser feita a sua coleta de dados, né? E aí você pode empregar também imagens de satélite em estudos de escala local ou também topoclimática. Isso aqui é muito importante. Eu usei imagens Landsat nas minhas pesquisas, mas existem hoje as imagens Sentinel e várias outras à disposição também, muito mais aproximadas, né? Então, a resolução delas em pixels, né, é muito melhor. Ou seja, a gente tem, por exemplo, algumas imagens que a própria Prefeitura Municipal de Campo Grande disponibiliza, se for para pesquisa científica, né, mediante ofício e autorização. Então, tem como a gente utilizar, sim, para escala local ou topoclimática. Então, eles são analisados, né, esses documentos são analisados em separado para identificar, então, as diferentes configurações do clima dessa cidade em observação. E, posteriormente, a gente vai correlacionar isso com os demais mapas na perspectiva da compreensão desses processos de causa e efeito do clima urbano em estudo, né? Então, com isso, a gente termina a fase 3. E a quarta fase, que seria a última, uma vez definidas e analisadas essas configurações do clima urbano, né, em estudo, e também dos problemas correlacionados a elas, passa-se então a exercitar a formulação de sugestões, que seriam propostas, né, visando o equacionamento dos mesmos na perspectiva do desenvolvimento e planejamento urbano. Então, seria a parte onde a gente faz as proposições, né, as recomendações, as sugestões ou até mesmo projetos, né. Então, uma carta mapa síntese, carta barra mapa, né? Então, tem gente que chama de carta ou mapa, vai depender também da sua formação, né? Pode ser elaborada como registro das propostas de intervenção urbana, sendo que ela deve se fazer acompanhar do detalhamento explicativo das sugestões lançadas. Então, vejam que é um passo a passo mesmo, como uma receita de bolo, né? Que começa na página 99 do livro Clima Urbano, e que eu acho muito interessante para a gente começar a pensar que o resultado desses nossos trabalhos, das nossas pesquisas, devem ser propostas, né? Propostas no âmbito de climatologia seriam propostas para compreender, então, e amenizar esses problemas que a gente tem no contexto ambiental para o planejamento, né? E também para o desenho urbano. Então, diante disso, a gente tem alguns desafios que têm que ser encarados, né? Que devem ser encarados a partir, então, dessa metodologia que eu li aqui para vocês, né? Do Monteiro e Mendonça ou de outros autores. Mas alguns dos desafios são esses que a gente vê aqui na tela: escassez de recursos naturais, mudanças climáticas, poluição no ambiente urbano e o crescimento da população urbana, né? São alguns desafios que a gente deve analisar. Entrando nessa questão dos desafios, eu faço uma citação aqui de Richard Rogers, no qual ele explica a diferença entre cidade de metabolismo linear e uma cidade de metabolismo circular, no qual a cidade acima seria a linear, que consome e polui em índices muito elevados, né? A imagem ilustrada abaixo seria um fluxograma de uma cidade de metabolismo circular, que vai ter novos inputs, né, dados de entrada, que vão minimizar
esse fator de consumo de energia, poluição, enfim, e maximizam a reciclagem, né, dessa energia que já está sendo demandada para a própria organização da cidade. Então, diante disso, a gente já vê uma evolução, né, nesses estudos sobre esse planejamento e desenvolvimento da cidade. Basicamente, os metabolismos das cidades possuem dois tipos de funcionamento, o linear e o circular. O metabolismo linear consiste em um sistema composto por fluxos unidirecionais em que a maior parte da matéria e energia incorporada ao interior do sistema é utilizada e ejetada depois como resíduos. Nesses metabolismos, muito pouco é reaproveitado. Por isso, eles precisam de grande quantidade de recursos e energia para manter o seu funcionamento. A quantidade de energia que precisa entrar no metabolismo linear, ela é elevada, bem como a quantidade de resíduos e emissões produzidos com desperdício de energia e matéria. Já o metabolismo circular, ele mimetiza os ecossistemas naturais e biológicos, que possuem ciclos fechados. Nesses metabolismos, o que é resíduo para uma atividade é matéria-prima para outra, e as fontes de energia costumam ser renováveis, assim como na natureza. Os principais fundamentos, né, do metabolismo circular, dos metabolismos circulares são conservação, recuperação e reutilização. Como nós veremos aqui nos slides, nos próximos slides, a questão da metabolismo linear. Então, esse aqui é um exemplo de metabolismo linear. Então, a gente tem a energia, água, matéria-prima, né, e nutrientes como dados de entrada e as emissões atmosféricas como saída, águas residuais como saída, resíduos inorgânicos e resíduos orgânicos como saída. Já na distribuição circular, né, nesse organismo circular, a gente continua tendo os dados de entrada e de saída, né, só que a gente tem matéria-prima e nutrientes, e aqui a gente tem esses resíduos inorgânicos e orgânicos, as emissões e águas residuais, mas a gente tem reutilização de energia e água e reutilização de matérias-primas, né, materiais orgânicos e inorgânicos. Apesar do número crescente de estudos e pesquisas desenvolvidos na área, a maioria dos estudos em metabolismo urbano costumam ser teóricos e ainda não saíram do papel, por ser um conceito ainda em fase de desenvolvimento e aprimoramento, e também pela falta de interesse público e da sociedade em geral. Porém, existem alguns casos de aplicação prática dessa metodologia. Em Estocolmo, na Suécia, por exemplo, um projeto foi desenvolvido para realizar uma revitalização, né, na área industrial e portuária de Hammarby Jostad, né? É que tem aquela trema no O, então é um pouquinho difícil de falar. O objetivo do projeto foi criar, então, sinergias entre abastecimento de energia, abastecimento de água e gestão de efluentes e resíduos. Aqui a gente vê uma imagem aérea do local. Os fluxos metabólicos foram reduzidos por causa de um sistema integrado de infraestrutura. Foram usadas células de combustíveis, painéis solares, fornos de biogás e telhados verdes. E, como resultado, se conseguiu reduzir pelo menos 20% o consumo energético de toda a área dessa região chamada Hammarby Jostad, né? Que é essa área industrial da cidade. Então, a cidade contemporânea, né, de todo o mundo, as cidades, então, elas possuem, em sua maioria, metabolismos lineares abertos, que
consomem muito, né, de outros lugares, possuem uma taxa de reutilização de resíduos muito baixa e altas taxas de desperdício. Então, exemplos como Estocolmo ainda não são muito vigentes, né? Então, na verdade, são pouco comuns. Porém, diante desse cenário atual de destruição ambiental, mudanças climáticas e esgotamento de recursos naturais, não podemos mais sustentar, né, esses nossos modelos lineares de organismo da cidade e a questão econômica também. É fundamental, então, planejamento e gestão de nossas cidades que façam a incorporação de princípios e metodologias sustentáveis. E aí fica uma pergunta, né? Diante dessa crescente destruição do nosso planeta, por que não aprender com sistemas naturais que se sustentam há bilhões de anos na Terra? Então, cidades precisam tornar seus metabolismos mais circulares e sustentáveis, reduzindo esses impactos ambientais. Então, é necessário que políticas, planos e ações urbanas imitem, ou seja, mimetizem ecossistemas naturais e biológicos, e dessa forma incorporem resíduos de cadeias produtivas como matérias-primas para outras, né? Utilizem fontes de energias renováveis de baixo impacto, melhorem a eficiência metabólica em relação ao consumo de água e energia, para assim reduzir esses impactos globais. Então, não é uma questão de opção, coloco aqui como uma tendência natural, né? A essa desordem, tá? Que ficou errado, que rege, então, esse nosso universo. Então, precisamos de matéria e energia para manter o funcionamento do nosso corpo e do local em que vivemos também. Então, é preciso que cidades e sociedades se transformem para que se sustentem no contexto atual. Essa abordagem, então, do metabolismo urbano vai assumir um papel fundamental e não pode ser, então, excluído, né, desse processo de planejamento e gestão das nossas, então, cidades. Esses trechos que eu li aqui para vocês, com esse textinho corrido, né, essa imagem também de Estocolmo, tudo isso, eu peguei essas referências aqui. Então, vou deixar esse slide com alguns links que vocês podem clicar e vai direcionar vocês para os sites, tá bom? Bom, depois nós entramos também nessa questão da compacidade, né, o quanto uma cidade é compacta ou não e o que isso vai interferir na utilização, no sistema, no funcionamento dela como um todo. Então, os diferentes arranjos e as diferentes respostas, né, locais. Então, cidades polinucleadas, como a gente vê aqui embaixo, em áreas de sistema aberto linear ou sistema fechado, só que em vários núcleos, formando um círculo, né, e um raio concêntrico e depois vários pequenos núcleos entre eles, que é a ideia do que estão tentando aplicar aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a partir dos usos, né? Então, eu ter uma diversidade de funções e usos em vários pontos da cidade para dar essa autonomia em relação aos deslocamentos que a população precisa fazer. Por exemplo, né, eu gastar menos tempo com esse deslocamento em transporte público, veículo individual ou bicicleta ou até mesmo caminhando, né? Eu tenho comércio local próximo, creche, escola, posto de saúde e assim por diante. E depois, em alguns quilômetros um pouco mais afastado, eu ter também equipamentos públicos de grande porte, assim por diante. Então, esse mix de usos, né, por nós, né, por esses nós ou esses círculos que vocês veem, vão reduzir essa jornada requerida, né, e vão criar também uma sustentabilidade de convívio, né, e de comércio, economia, tudo nesses bairros, né. Então, a ideia seria essa quando a gente pensa em cidades mais compactas. Mas aí a gente tem que pesar os prós e os contras, né. Então, a gente tem efeitos positivos e temos efeitos negativos para esse adensamento urbano. Então, eu trago essas imagens aqui do Richard Rogers
para a gente entrar um pouco nessa discussão também. E ver que ela está ligada ao clima urbano, né? Claro. Então, quando pensamos na proposição do adensamento, devemos analisar os prós e contras. É importante pensar na densidade para a otimização da infraestrutura, para a diversidade de usos e para a redução do tempo dos deslocamentos da população. Então, no que se refere à otimização da infraestrutura, a gente pode ver aqui diferentes formas urbanas podem responder a um mesmo padrão de densidade com diferentes configurações de espaços abertos, condições microclimáticas e distribuições de usos. A opção pelo edifício alto não está obrigatoriamente relacionada a altas densidades urbanas. Altas densidades não são alcançadas também com edifícios de média altura. Aqui a imagem de Rogers também, Towards an Urban Renaissance, Urban Task Force, que é uma publicação dele de 1999. Então ele mostra aqui um arranha-céu, um edifício alto, o que seriam casas baixas, né, até 2 pavimentos, né, de alta cobertura também. Aqui a gente tem alta cobertura do solo, aqui a gente tem baixa cobertura e aqui é média, né? Média cobertura e média elevação também dos prédios. Tá? Então a gente começa a perceber essa densidade. Então eu tenho um prédio, mas aí o entorno dele fica mais vazio. Quando um prédio é muito alto, quando eu tenho casas unifamiliares, geminadas, enfim, eu vou ter um adensamento maior e eu posso ter uma escala intermediária formando esses pátios, nesses quarteirões, enfim. Então aqui é um estudo de caso, né? Em relação à diversidade de usos, é importante a gente pensar que edifícios e quadras contínuas destinadas a uma única função tendem a gerar bairros inteiros ocupados por períodos de 8 a 10 horas. As consequências disso são o subaproveitamento da infraestrutura e dos próprios espaços construídos e também, em alguns casos, a violência urbana. Tá? Algumas questões envolvidas na diversidade estética, como a estética, né? Como harmonizar visualmente a diversidade urbana, né? Aspectos econômicos e culturais, ou seja, são questões envolvidas nessa diversidade de usos, tá? Que devem ser levados em consideração. O uso misto, ele ajuda a promover, então, esses fluxos contínuos de pessoas, vitalidade urbana, né? Então, a gente coloca aqui essa palavrinha-chave. Então, ele ajuda a gente ter esse fluxo de pessoas tanto de dia como à noite, evita questões de vandalismo e assim por diante, né? Como essa questão aqui da violência urbana. E promove, então, esse fluxo contínuo de pessoas, porque eu posso ter o espaço funcionando como salas comerciais, escritórios durante o dia, e à noite ele também é moradia, né? Então, eu tenho, com esse mix, essa diversidade de usos, no mesmo espaço eu tenho também área residencial, comercial, institucional, tudo acontecendo naquele mesmo círculo, né? Bom, e o terceiro tópico é a redução do tempo dos deslocamentos. Então, a gente pensar nos aspectos negativos do uso dos automóveis, que seria a liberação de poluentes, seria o impacto sobre a estrutura do espaço público e vida social urbana, ou seja, com necessidade da abertura de espaços para deslocamento e para acomodação do automóvel, praças, parques, leitos de rios, artes tradicionais das cidades e espaços abertos, né, têm sido trocados por vias, né, por viadutos, por estacionamentos. Tá? Então, isso também é algo impactante negativamente. O incentivo também à formação de subúrbios, né, porque eu abro mais vias, eu deixo a cidade mais espraiada, né, e eu tenho também a formação de subúrbios, ou seja, essas franjas urbanas com habitação de interesse social, ou, enfim, essas regiões de periferia, né? Então, Londres, Paris, Frankfurt e Berlim, e Berlim, por exemplo, possuem transporte público eficiente, né? Combinam, então, metrô, ônibus, trem e outros transportes leves,
sobre trilhos. Nas cidades americanas, de maneira geral, o automóvel possibilitou que pessoas vivessem afastadas dos centros urbanos. Se a gente for pensar em São Paulo, que é o estudo de caso, por exemplo, da Denise Duarte, da FAUSP, o padrão de ocupação não é acompanhado de uma infraestrutura compatível de transporte público, resultando em um problema crescente, da poluição e mobilidade na cidade. Programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que ainda está em curso aqui no Brasil. Com ele foram construídas novas habitações para cerca de 2,5 milhões de pessoas por ano no Brasil. E vamos construir como? Fica uma pergunta. Com qual padrão de ocupação urbana? Então, na maioria dos municípios brasileiros, se mantidos os padrões atuais, isso significa construir residências unifamiliares, principalmente, em áreas distantes, monofuncionais, aumentando cada vez mais a dispersão das cidades e suas consequências. Então, a gente tem aqui imagens de satélite, por exemplo, de Brasília, Distrito Federal, no caso, o entorno, e de Manaus, Amazonas, no início dos anos 90, a construção de um conjunto habitacional. Aqui mais algumas imagens, por exemplo, em Jacareí, aqui um conjunto habitacional também de residências unifamiliares. Então, a gente vê o alto adensamento, nesses conjuntos habitacionais. Produzir casas ou construir cidades, desafios para um novo Brasil urbano. Fica até aqui um site, da FAUSP. Eles têm um laboratório de habitação, que é o LabHab, LABHAB. E aí esse slide aqui eu trouxe da professora Denise Duarte para mostrar para vocês aqui esses estudos que eles vêm fazendo, relacionando esses efeitos da construção, dessas novas formas de planejar esses espaços que ao mesmo tempo vão definindo as nossas cidades e o que isso impacta no conforto térmico, o que isso impacta no clima local. Então, diferentes entendimentos sobre o adensamento. Tá? É importante a gente pensar de forma a classificar 3 referências distintas. A primeira sendo a visão norte-americana, a segunda a realidade asiática e a terceira a realidade europeia. Então, na visão norte-americana, a gente tem um movimento chamado Novo Urbanismo. Na realidade asiática, cidades verticais, frente ao crescimento populacional urbano sem precedentes, assim, um boom demográfico gigantesco e escassez de áreas passíveis de ocupação. E a realidade europeia são de cidades compactas, consolidadas, combinando principalmente arranjos de média altura para edifícios residenciais e edifícios altos, comerciais e de serviços, muito deles incluindo usos mistos com habitação, que é o que a gente vem trazendo um pouquinho para o Brasil agora, devagar, mas já vem surgindo aqui no Brasil, E aí aqui diferentes entendimentos para a gente observar. Então, Estados Unidos, a gente vê Celebration, Seaside e Manhattan, Então, a gente vê desde a baixa elevação, média, até os arranha-céus com alto adensamento também. Dubai, Xangai, Hong Kong, E aqui é uma imagem aproximada de Hong Kong também, uma das vistas aéreas, de paisagem, a gente só vê edifícios. Então, aqui mostrando mais esse skyline com arranha-céus e alto adensamento também. E aí, dentro disso, é importante a gente pensar que uma das necessidades atuais das aglomerações urbanas é uma maior densidade de ocupação. O espalhamento não deu, então, bons resultados em muitas cidades no mundo. Precisamos pensar um novo modelo de cidade, assim como os arquitetos e planejadores do século XIX e XX também o fizeram. Então, por mais que haja críticas, a cidade modernista foi uma solução para os problemas do final do século XIX e boa parte do século XX. Hoje, as demandas são outras. Estamos, de novo, em um ponto de inflexão e, desta vez, enfrentando a iminência de escassez de recursos
de diversificação de matriz energética, de mudanças climáticas, enfim, e vários outros fatores. Além de envolver muitas outras questões sociais e econômicas, a cidade também é um ecossistema. E o fator humano introduziu um grau de complexidade para o qual a natureza também não tem experiência. Então, coloco aqui Los Angeles, na Califórnia, um alto adensamento, Phoenix, na Arizona, né, no Arizona, que também tem um adensamento de baixa elevação, e os arredores de Atlanta, né, a gente começa a ver essas casas mais esparramadas, espalhadas em pontos nos arredores, por exemplo, de Atlanta. Então, são adensamentos diferentes, problemas distintos. Aqui em Roterdã, a gente começa a ver também esses arranha-céus surgindo com uso misto, nesse sentido de deixar a cidade mais compacta, né, de diminuir os deslocamentos, enfim. Frankfurt, aqui na Alemanha, a gente vê essas médias elevações, esses blocos de média elevação formando pátios entre eles, no desenho urbano. Inglaterra, né, a gente vê aqui Londres com essa mistura também de grandes arranha-céus comerciais, institucionais e blocos de residências com elevação média, né? Aqui uma vista aérea também de Londres. Esse aqui é um dos planos também de adensamento, que envolve toda essa questão de mapear as características atuais da cidade e definir onde a gente vai ter essa mescla entre qual vai ser o gabarito, ou seja, a altura dessas edificações em relação à densidade, né? Então, achar um equilíbrio para o planejamento também ambiental da cidade. Diante disso, é importante entendermos questões ambientais a serem resolvidas. Uma delas é o adensamento e microclimas urbanos, pela maior concentração de massa construída e necessidade de equilíbrio do balanço de energia em áreas urbanas. O adensamento e acesso ao sol e à luz natural, para iluminação natural, conforto térmico, aquecimento de água e geração de energia. O adensamento versus a ventilação urbana, então para conforto térmico e dispersão de poluentes. Além disso, a questão da mobilidade, esses deslocamentos da população, resíduos sólidos, como que a gente tem esse escoamento superficial, por exemplo, de água de chuva, acúmulo de resíduos, se nós temos aterramento sanitário, qualidade do ar, com o aumento de poluentes gerados pela queima de combustíveis e assim por diante. A questão do ruído urbano também, poluição sonora. Então, além de questões sociais também, econômicas, advindas da maior concentração e diversidade de pessoas, tais como os conflitos que podem surgir em áreas residenciais com diversidade de renda. É importante a gente pensar, dentro do adensamento e microclimas urbanos, fazer uma distinção entre densidade construída e densidade de ocupação. Para o balanço de energia em áreas urbanas, por exemplo, o que importa é a densidade construída, que pode ter várias tipologias e arranjos diferentes para comportar a mesma densidade de ocupação. Nesse caso, a pergunta é: quais são os efeitos microclimáticos de diferentes arranjos de quadra possíveis, né, com alta densidade e com diferentes tipologias construtivas? Então, a gente pode começar a pensar nessas diferentes propostas. Depois, dentro das razões, né, dentre as razões para as alterações no clima provocadas pela ação antrópica, pela urbanização, estão o armazenamento de calor, o aumento da rugosidade e a menor evaporação, fenômenos que são vistos em qualquer cidade do mundo, em menor ou maior grau, mas que são mais evidentes em megacidades densamente construídas. Essa parte, principalmente o número 3, eu fiz essas fichas técnicas aqui para Campo Grande, na minha tese de doutorado, é um dos capítulos, e eu posso mostrar para vocês também o que seria essa rugosidade, o que seria essa análise do albedo, das características
morfológicas de cada, digamos assim, de cada classe que a gente entende que Campo Grande tem, né? Classe microclimática. Então, o número 4, tendo em vista que em áreas densamente urbanizadas, as trocas de calor que prevalecem são as trocas sensíveis, tá? Então, a gente tem troca de calor latente, troca de calor sensível, né? Então, como incorporar essa parcela de trocas úmidas nesses arranjos para equilibrar o balanço de energia, que seria o calor latente, né? Como a gente fazer esse equilíbrio? Diversos estudos trazem contribuições nesse sentido, visando a incorporação do verde e da água, né? E seus efeitos nas áreas urbanas e nos edifícios. Então, novamente, a arborização, o uso de vegetação, de parques, áreas verdes, parques lineares ou não, e corpos hídricos, né? A presença de água também. O que nos leva à infraestrutura verde, né? A aplicação de infraestrutura verde. Como considerações finais, eu coloco aqui uma maior densidade de ocupação urbana é inevitável. Urbanização e alta densidade de ocupação são irreversíveis. Então vem a pergunta do como adensar, né? Não é se a gente tem que adensar ou não, mas como fazer isso de forma equilibrada, né? Em grandes cidades, a residência unifamiliar tem os dias contados. O modo de morar mais denso continuará a se desenvolver e em breve será a norma, será a regra, principalmente nessas grandes cidades. Que é o que a gente já vê acontecendo, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, a gente já vê isso com maior energia, né? Número 3, o modo como as grandes cidades dos países em desenvolvimento, China, Índia, Brasil, etc., estão crescendo, vão determinar boa parte das questões de sustentabilidade urbana no século XXI. Estudos recentes tratando das dimensões ambientais e das dimensões humanas da alta densidade, ou seja, percepção, convívio, como que é o relacionamento, lançam novas ideias a serem exploradas e derrubam também antigas preconcepções sobre o tema, né? E por fim, número 5, alta densidade só é viável na medida certa e nos locais apropriados. Então, estratégias de adensamento devem priorizar a cidade existente e requerem infraestrutura e espaços públicos de qualidade, que fazem com que as pessoas percebam a densidade de forma muito mais amena, né? E a percepção, então, das pessoas reflete muito mais a qualidade do espaço, seja ele público ou privado, do que a densidade física em si. Então, ficam aqui essas considerações. Além disso, a gente tem que pensar também no adensamento como menos espaços privados, né, menos vagas de estacionamento, fatores esses que um bom projeto urbano, um bom planejamento urbano também compensa ou pelo menos ameniza, né? A excelência e diversidade no desenho urbano e no projeto de edifícios, que é considerada fundamental, não sendo extensas áreas de baixa densidade ocupadas pelas habitações populares, como no Minha Casa Minha Vida, né? Mas pensar então nesse mix de usos no desenho urbano. Em áreas adensadas, o desenho faz tão ou mais diferença do que em outras situações, né? Até o último detalhe. Então, em áreas adensadas, o cuidado deve ser redobrado com o tratamento dos térreos e com o embasamento dos edifícios altos. Fachadas cegas para a rua não ajudam, edifícios cercados por muros intermináveis também não vão ajudar, aquela falsa sensação de segurança, e acaba isolando esse espaço em relação ao tecido urbano. Especial cuidado deve ser tomado também ao se mesclar áreas de alta densidade com a área urbana existente, né? Isso com um gradiente de alturas dos edifícios novos em direção aos edifícios mais baixos pré-existentes. Então, ter uma mescla, ter um degradê, né? Algo que seja não muito brusco. Então, considerando também no item 9, que seria o último, a escassez de recursos frente ao crescimento da população mundial, mais especificamente da população urbana,
e os ganhos em infraestrutura, o adensamento faz cada vez mais, então, sentido. Então, eu acho que a ideia é a gente pensar que o adensamento ele afeta o microclima urbano e como a gente fazer esse adensamento de forma equilibrada, né? Então, fica essa reflexão, ficam essas considerações finais aqui para vocês, que são esses 9 itens, e daqui para frente a gente sempre pensar com esse olhar mais crítico, tanto em relação aos diferentes parcelamentos, as diferentes regiões urbanas que a gente tem dentro da nossa cidade, e pensar que cada vez mais a gente tem que pensar nessa possibilidade de adensamento, só que sempre pensando de forma equilibrada e no que tange a disciplina de climatologia, equilibrada em relação ao balanço energético, né? Proporcionando esse bem-estar, essa qualidade de vida, tanto para a população como para animais, para flora e assim por diante, ou seja, para o bioma que existe ali também, e aí tentando pensar no aspecto ambiental da carta de drenagem, carta geotécnica do local e compatibilizando tudo isso em camadas. Por isso que o uso de imagens de satélite e softwares SIG vem sendo cada vez mais explorado. Então, finalizo por aqui essa parte do nosso conteúdo. Então, eu deixo aqui a atividade programada 4, que deve ser enviada por e-mail. Vocês vão ver que é apenas uma pergunta, na qual vocês devem fazer uma reflexão. Eu deixo aqui uma bibliografia sugerida. Podem extrapolar essa bibliografia, podem ler apenas uma, ou ler todas, ou ler outras bibliografias que talvez vocês já tenham em mãos, tá? E a ideia é fazer assim, livre, tá, gente? Uma página, algo como uma reflexão mesmo de vocês, tá? Não vou deixar um número aí fixo, né, limitando vocês, mas uma página já seria o suficiente, tá bom? A ideia é refletir sobre essa pergunta e elaborar resposta com base na bibliografia em anexo. Então, a questão que se coloca agora é: como compatibilizar adensamento e qualidade ambiental e social? Fica essa pergunta para vocês. Eu deixo aqui referências sugeridas, tá? Então, eu deixei a abordagem do clima urbano e aplicações no planejamento, reflexões sobre uma trajetória. Eu deixo bases teóricas para aplicação da climatologia ao planejamento urbano. O Clima Urbano, né, o livro, que eu citei na aula também algumas vezes. E esse artigo, Identificação e Caracterização da Paisagem Urbana em Entorno Rural de Campo Grande MS, tá bom? Para vocês.